Bom dia, gente, boa tarde, boa noite, dê o seu joinha, se inscreva no meu canal. Eu estou meditando, estou de férias em Fortaleza, estou meditando um pouco na palavra de Deus. Como a palavra de Deus ela é tremenda, abençoadora. Esse texto vou ler agora, eu já li muitas, milhares, centenas de vezes, mas Deus me chamou a atenção para algumas coisas. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Vamos começar por aqui. A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade. O que faz um ímpio? E hoje nas igrejas as pessoas estão agindo como ímpio. O que faz um ímpio? Qual é a atitude, qual é o procedimento de um ímpio? Ele diz que a ira de Deus se manifesta sobre a impiedade e também sobre a injustiça dos homens. Por que dois pesos e duas medidas na igreja ou no que os homens estão fazendo? E por que eles praticam impiedade e injustiça? Porque eles detêm, eles afastam a verdade em injustiça. Tem tanta gente hoje envolvido com mentira dentro das igrejas, que quando chega alguém que confronte, que fale uma verdade, eles não gostam, porque eles estão envolvidos com mentira. Eles estão abraçando a injustiça, trocaram a verdade por injustiça. Olha o verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Se eles andam com a verdade, Deus vai se manifestar nele. Porque Deus lhe manifestou. Deus manifesta a verdade em nós. Mas quando nós trocamos a verdade por injustiça, se espera que você vai ver o que vai acontecer. Verso 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê, não só se vê, mas se entende, claramente se vê, pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Qual é a desculpa de você rejeitar a Deus? Porque esse texto aqui está falando da idolatria e da depravação das nações. Qual é a desculpa que você tem que Deus não existe? Qual é a desculpa que você vai dar que não teve a oportunidade de conhecer a Deus? Se aqui no verso 20 do capítulo 1 de Romanos está mostrando que você é inexcusável, não tem desculpa para você, porque a criação aponta para Deus. Verso 21. Porquanto tendo conhecido a Deus, Deus falando novamente aos homens, não o glorificaram como Deus. Ele está parafraseando o Salmo 78, depois você lê o Salmo 78, e Paulo ao escrever aqui, ou melhor, ao seu autor, porque Paulo não escreveu Romanos, Paulo foi o autor. Paulo, ao ser o autor, ele diz, tem conhecido Deus e não glorificaram como Deus, trocaram a verdade em injustiça, abandonaram Deus. Ele está parafraseando o Salmo 78. Nem lhe deram graças, nem agradeceram, antes em seus discursos, em sua fala, se desvaneceram, se tornaram soberbo, altivo, e em seu coração insensato se obscureceu. O que é uma pessoa insensata? Está sem juízo não aqui, sem juízo nos sentimentos. Verso 22. Qual é o resultado disso no verso 22? Diz, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Quem é sábio não precisa dizer, todo mundo está vendo. Quando você vê gente falando demais, querendo demonstrar muita coisa, porque não é nada. Verso 23. Como eles se tornaram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, incorruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis. Trocaram o Deus verdadeiro, trocaram a verdade do Deus verdadeiro por injustiça
E agora ele mostra aqui que trocaram a glória, a reverência, a realeza do Deus verdadeiro por imagem feita por mão de homens. Isso cabe muito bem aos nossos irmãos católicos, aos espíritas e tantas coisas. Verso 24, qual é o resultado desse tipo de coisa aqui? Primeiro, pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Coração fala de sentimento. Deus entregou. Vocês querem isso? Não é a minha vontade soberana, mas é a minha vontade permissiva. Vocês querem? Pode ficar para vocês. A concupiscência dos corações. Depois, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. Eu não sou a favor disso aí não, hein? De homem se deitar com homem, de mulher se deitar com mulher, mas vocês querem porque vocês me abandonaram. Agora, paz, meus senhores, veja se isso não está entrando na igreja evangélica. Já é normal ter igreja evangélica para esse tipo de gente. Não estamos condenando as pessoas, estamos condenando as práticas das pessoas. E por que as pessoas estão praticando isto? Porque trocaram a verdade de Deus por injustiça. A outra coisa que Deus fala aqui no versículo 25, pois mudaram a verdade de Deus, 25 é o contexto do 24, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, ponto, amém. É como se ele dissesse, até aqui tá bom, mas é o Espírito Santo, inspirou quem escreveu e disse, agora continue, verso 26, pelo que Deus, a segundo resultado, os abandonou às paixões infames. Segundo o resultado de quem abandona a Deus, Deus abandona as paixões infames. É como se Deus fechasse os olhos para as paixões. O que você faz quando você está apaixonado? Quando você está apaixonado, você mata, você mente, você engana, você rouba. Como é admissível um pastor que está há tanto tempo na igreja se envolver com adultério, com roubo, com tantas coisas, porque ele está entregue às paixões infames? Já perdeu o temor, já não tem mais temor de nada, exclui quem está bebendo, mas na geladeira dele tem bebida, exclui quem pecou, mas ele mesmo está no pecado, ele está envolvido com as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário da natureza. É como se Deus estivesse dizendo, mulher não é para transar com mulher não, mas já que vocês escolheram isso, façam. E isso está crescendo nas igrejas evangélicas, mulheres com mulheres. Que conversa é essa de a sua filha de 10, 12 anos ter uma criança de 10, 12 anos tomando banho com a sua filha e um menino tomando banho com o menino? Você não está vendo que está errado? E estão achando a coisa mais normal, porque eles estão entregues às paixões infames. Verso 27, e ele diz, semelhantemente, que é o contexto do 26, também os homens, deixando o uso natural. O certo é isso, o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Qual é a recompensa de um homem transar com outro homem? Doenças. Só isso. Agora veja o verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, já tinham abandonado a verdade e a injustiça. Não se importaram, tanto faz como tanto fez, de ter conhecimento de Deus. Então ele está falando para a gente que tinha conhecimento de Deus e que se afastaram. Ele não está falando só para o ímpio, não. Está falando para aquelas pessoas que cantaram, que pregaram, que conhecem Deus e estavam nessas práticas. Aí o que é o resultado? E como eles se importaram de ter conhecimento de Deus, vai o terceiro resultado. Assim Deus, assim quer dizer, da mesma forma do versículo de número 24 e 26, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. Gente ruim, canta, fala língua estranha, mas é ruim dentro da igreja. Verso 29, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja,
homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mães, nécios, quer dizer, sem juízo, infiéis nos contratos. Escreve uma coisa, assina, mas não cumpre, sem afeição natural, não gosta nem dele, irreconciliável, não tem conselho que bota essa pessoa no eixo, sem misericórdia, olha aí, os quais, conhecendo a justiça de Deus, aí abre parênteses, quem são dignos de morte os que tais coisas praticam, fecha parênteses, ele está dizendo, se você praticar a justiça, você não vai morrer, não somente as fazem, mas também consciente que os outros fazem. Ele está dizendo, todas essas práticas daqueles que abandonaram a verdade pela impiedade e injustiça, não é a cobrança, não vai ser somente para aqueles que praticam, mas para aqueles que consentem. Chega dessas mensagens de agradar o ego, de prender gente na igreja. Precisamos pregar mensagem de confronto, onde as pessoas fiquem com raiva de você quando você acabar de pregar, onde as pessoas te dão a paz do Senhor no canto da boca, mas você pregou a verdade. Porque se você está consentindo com erro, seja o teu filho, seja a tua filha, seja lá quem for que você está consentindo, o seu amigo, o dizimista. Tem uma igreja no Brasil que o cara dava 50 mil reais de dízimo, tinha 4 Ferrari, a filha dele engravidou do líder da mocidade, reuniu-se o ministério e foram disciplinar a menina. Ele entrou no meio e disse, se me disciplinar minha filha, não pode, porque eu dou 50 mil de dízimo. Ele poderia dar mais, ele só enganava que dava 50 mil. Eu sou o maior dizimista daqui, eu entro na justiça, vocês sabem que eu tenho contato com A, com B e com C. E saiu da igreja, mandou a filha para os Estados Unidos, para a filha ter o filho lá. Tu acha que Deus vai deixar isso barato? E os pastores tudo com cara de tonto, sem fazer nada. E eu perguntei a um dos pastores, o que vocês fizeram? Nada. Porque não tem coragem, porque não somente fazem, mas também consente os que fazem as coisas erradas. Mas por que consente? Porque trocou a impiedade em injustiça, a verdade por injustiça. E a gente precisa falar a verdade. Provérbios 23 diz, compre a verdade, não há vendas. 1 Coríntios está escrito, nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não estou aqui pregando que eu sou perfeito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não, mas eu aprendi a ter a verdade, ensinei os meus filhos e agora estou ensinando os meus netos, que são 5, a ter a verdade. Agora o camarada comete erro, vive na mentira, Deus usa um profeta, tem que usar profeta para falar alguma coisa contra ele, que diga-se de passagem, que os profetas hoje é só para entregar carro, chave e casa na praia, mais nada. Irmão, vamos acordar, Jesus está voltando. Parece uma mensagem muito dura, mas não é não. Para aqueles que andam certo e vão assistir esse vídeo, vão glorificar a Deus, mas quem vai assistir esse vídeo e está andando errado, não vai nem chegar ao final do vídeo, porque não tem coragem. E a gente precisa voltar às práticas, vamos continuar com a verdade. Eu repito o versículo 18 do capítulo 1 de Romanos, porque do céu se manifesta a ira de Deus, a fatura vai chegar sobre toda a impiedade e injustiça. Há poucos meses atrás você viu uma igreja que era tida como santa, eu não vou dizer o nome por uma questão de ética, uma igreja era tida como santa. Aí descobriram que o pastor estava em adultério, mas não só isso, descobriram que todos os pastores que estavam lá também estavam em adultério. Qual é o resultado? A igreja fechou, está na justiça um monte de problema. Pensa, se você entrega o microfone da igreja para um adúltero, o espírito do adultério passa para a sua igreja. Se você entrega o microfone para um mentiroso, um enganador, um bebedor de uísque, mas está pregando, queridos, esse espírito vai passar para a igreja. Se você está entregando o microfone e você não sabe da vida da pessoa, amém,
você não vai ser cobrado. Mas se você sabe e é amiguinho e ainda vai dar oportunidade para uma pessoa dessa, se prepare que o Espírito vai passar para a sua igreja. E depois você não pode reclamar. O que está acontecendo na igreja? Esse é um alerta, esse vídeo é um alerta para todos que querem andar certo, não andar perfeito, porque perfeito vai ser no dia que nós vamos estar do caixão para lá. Enquanto estamos aqui, estamos falhos, mas vamos lutar para estarmos na verdade de Deus. Vamos lutar para estar na justiça e não injustiça. Por que ninguém pode fazer, mas a filha do pastor pode fazer? Por que ninguém pode fazer, mas o filho do pastor pode fazer? E que conversa é essa de passar a igreja para o filho, se o filho do pastor não tem chamada nem para ser crente, e você quer passar a igreja para o filho, para manter o seu dinheiro? Acorda, pastor, acorda, irmão, acorda, porque Jesus está voltando. Pense nessa reflexão que eu estava aqui meditando agora nas minhas férias, e Deus tem me dado algumas coisas para pensar. Pense nisso, que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.